Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao assunto que nós falamos no vídeo anterior. O assunto de hoje nós vamos representar através desse alvo aqui. Nós vamos entender o que se passa na cabeça do segurado e vamos entender como que a legislação representa e determina que seja feito esse processo de aposentadoria especial. Nós vimos na aula anterior que cerca de 10 mil a 100 mil buscas são feitas mensalmente no Google pela questão da aposentadoria especial e cerca de 1.000 a 10 mil buscas são feitas todos os meses por advogados previdencialistas ou advogado previdenciário. Então você está diante de uma grande oportunidade e cabe a você agora decidir se você vai realmente se aprofundar nisso e se tornar um especialista nesse assunto, mais especificamente entendendo a parte técnica dessa tão complexa aposentadoria especial. Pessoal, a urgência surgiu devido à reforma da Previdência. Nós tivemos agora recentemente em 2019 uma alteração na legislação previdenciária e isso mexeu muito com a cabeça do segurado. Por que eu falo muito no segurado? Porque ele é a parte central do nosso alvo. Ele está aqui. Então, por ele estar aqui na parte central do alvo, ele é o objetivo principal. Ele precisa ser atendido de forma que ele precisa ser protegido, ele precisa ser atendido. E você precisa entender que esse objetivo é importante, né? Ou seja, ele quer atingir a sua aposentadoria, mas como que ele vai fazer isso? Ele não sabe fazer. Então nós vamos entender isso através do alvo. Eu vou explicar as 3 fases da aposentadoria especial para você que nunca ouviu falar. Se você já ouviu e tem essa dificuldade, você vai entender. São 3 coisas importantes que você precisa entender. A legislação, ela determina que a aposentadoria especial depende de uma prova. Então essa prova ela é feita por alguém que é entregue a esse segurado e existe uma questão de uma análise dessa prova para saber se esse direito vai ser, ou seja, se esse benefício vai ser entregue ou não para esse segurado. Então vamos ver aqui. A parte externa, aqui de preto, nós vamos entender como que é a parte do regramento. Ou seja, o que a legislação determina que deve ser feito para que esse segurado consiga atingir o objetivo dele, que é a aposentadoria. Então aqui nessa parte externa estão todas as informações que você já deve conhecer. Se você não conhece, eu vou lhe falar. Legislação previdenciária, ela fala dentro da Lei 8.213, Decreto 3.048, especificamente também lá na Instrução Normativa 77, sobre a questão de todo o regulamento para que a aposentadoria especial possa ser concedida. Só para a gente lembrar, a aposentadoria especial é aquela concedida por pessoas que trabalham de forma permanente durante 15, 20 ou 25 anos exposta a agentes nocivos. Depois nós vamos explicar um pouquinho isso melhor. Então vamos entender essas 3 etapas. Então aqui está a primeira etapa externa, que é a legislação. Então você precisa dominar, conhecer o que a legislação exige, o que ela precisa, o que você precisa saber para então entender a segunda coisa, que é o que? A prova. A prova ela vai ser representada pela segunda parte aqui, que é a parte amarela. O que é essa prova? É justamente o documento que é produzido pela empresa onde esse segurado trabalha e é entregue para ele, para que ele então busque comprovar o seu direito junto ao INSS. Então nós temos que entender que existe uma pessoa responsável por provar esse direito, ele tem que fazer isso. Então como ele deve fazer isso e por que ele tem que fazer isso, né? Então o porquê? Porque ele precisa, ou seja, do seu benefício. Como? Ele vai fazer através de uma prova documental chamada PPP. Tá? E o processo ele pode ser feito de 2 maneiras. Ele pode ser feito inicialmente no INSS e depois ele pode ser feito fora na parte judicial. Então são duas etapas. Tá? Então não podemos esquecer isso. A primeira etapa é dominar e conhecer a parte da legislação. A segunda coisa é entender como que essa prova é feita e depois entender como que esse segurado vai atingir o objetivo dele, que é entregar essa prova. E aqui nós temos 2 figuras, o segurado e o INSS. O segurado com a sua prova técnica e do outro lado o INSS, que é o concessor que vai analisar essa prova técnica. Então pessoal, esse vídeo nós precisamos entender essas 3 coisas. Se isso ficar bem entendido para vocês, vai ficar fácil daqui para frente a gente abrir o leque e entender essas informações, tá? Por que isso? Porque tudo se resume nisso que eu estou falando. Conhecer a legislação, conhecer as provas técnicas que são entregues pelo segurado para que ele possa então atingir o seu objetivo, que é aposentar. Só que ele precisa fazer isso através de uma análise
de um órgão concessor chamado INSS. Ok, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui e nós vamos dar sequência agora no próximo vídeo, falando um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço e até lá.